Olá pessoal, estou de volta aqui com o último vídeo para orientar vocês com relação às atividades do mês de junho. Então as questões agora são a 14, a 15 e a 16. O conteúdo para responder as questões é leis ponderais e está no livro de vocês da página 72 até a página 74, tá bom? Então a primeira questão, a 14, ela pede para vocês falarem o que afirma a lei da conservação das massas. Aí, quando vocês lerem lá no texto, vocês vão observar que a lei da conservação das massas, ela fala sobre aquela questão, né, dos reagentes e dos produtos numa reação química, né? Eu falei isso para vocês na matéria passada. Então, a soma dos reagentes vai resultar nos produtos. Então, os mesmos átomos que eu tenho nos reagentes, eu terei do lado dos produtos, certo? Eu falei para vocês que os átomos, né, que estão presentes do lado dos reagentes são os mesmos que vão estar presentes no lado dos produtos e sempre na mesma quantidade, tá bom? Então, o que significa isso? Significa, por exemplo, se eu estiver fazendo uma mistura, né, para fazer um bolo, a mesma quantidade, né, a mesma massa que eu tiver do lado dos reagentes, vai ser a massa que eu vou ter no lado dos produtos, tá? Então, é o mesmo exemplo que eu usei no conteúdo passado, né? Se eu tiver 1 quilo de ingredientes aqui para fazer o bolo, significa que depois de o bolo assado, vai ter 1 quilo também de bolo, certo? O que vai mudar é porque se transformou, né? Não é a mesma coisa que existia no início. São os mesmos átomos, porém eles se organizaram de formas diferentes, formando novas substâncias, certo? A questão 15 fala sobre outra lei aqui, que é chamada de Lei das Proporções Definidas. Basicamente, é parecido também com a Lei da Conservação das Massas. Então, suponhamos que você quer fazer um bolo, você tem aquela receita para fazer um bolo. Se você quiser fazer, ao invés de uma forma só de bolo, né, um tabuleiro, se você quiser fazer 2 ou 3 tabuleiros, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aumentar os ingredientes proporcionalmente, certo? Então, se usou lá 1 copo de açúcar para fazer 1 quilo de bolo, quer dizer que para fazer 2 quilos você vai usar 2 copos de açúcar e assim por diante com relação aos demais ingredientes, certo? Então, isso aí é a lei das proporções definidas. E a última questão, a questão 16, ela fala, né, na prática aí, né, tem um quadro aí mostrando para vocês algumas reações químicas, né? Tem aqui os reagentes, né? Geralmente pode ter 2 ou mais reagentes. Nesse caso aí, sempre são 2 reagentes. E no final tem o produto, certo? Então, aqui está a quantidade de cada reagente e no final a quantidade que resulta no produto. Então, primeiro exemplo aí, 248 gramas de ferro somada a quantos gramas de oxigênio vai resultar em 280 gramas de óxido de ferro, que é a substância que surge no final. Então, isso aqui é matemática pura, tá? Então, de 248 para 280, tá faltando quanto aqui? É o número que vocês vão colocar nesse espaço aqui, tá bom? Então, nesse primeiro caso, vamos fazer o quê? Pegar o 280, subtrair por 248. E vocês vão saber o que falta aqui de oxigênio no reagente B, ok? As outras aqui da mesma forma também. Só que nesse caso aqui, ó, 12 gramas de carbono, 32 gramas de oxigênio. Tá formando aqui quanto de dióxido de carbono? Então, aqui já tá mostrando que é só somar o A com o B que vai dar o resultado aqui no produto, certo? A última, quantos gramas de enxofre somados a 24 gramas de oxigênio vai resultar em 40 gramas de trióxido de enxofre? Então, o que vocês vão fazer? Vão subtrair o 40, né? 40 menos 24 vai dar o resultado aqui nesse espaço, ok? Então, por enquanto é só. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo.
e aguardo vocês aí com as atividades prontas, tá bom? E qualquer dúvida que tiver, estou aqui à disposição. Abraços!